Estamos celebrando hoje a memória de São Jerônimo, presbítero e doutor da Igreja. A importância desse santo está relacionado principalmente com a Bíblia. E já que estamos no mês da Bíblia, como é importante reviver a história deste santo, grande estudioso, dedicado à cultura, estudioso de verdade nas línguas que se referem à Bíblia, ao hebraico, ao grego, ao latim. E ele nasceu na atual Croácia, em Estridão, que é a atual Croácia, e até ele foi chamado o Leão da Dalmácia. Então, ele desde cedo teve um grande apoio da família, que era culta e também rica. Ele estudou onde nasceu, mas logo foi encaminhado para Roma para aprofundar seus estudos, especialmente os estudos clássicos, o estudo dos grandes expoentes da época, da Virgílio, Cícero. E então ele, desde cedo, ganhou o gosto pelo estudo. E a vida toda, com todos os percalços que ele teve, ele nunca deixou de estudar com grande interesse e com grande dedicação. Então ele, lá em Roma, ele também teve um certo gosto por uma vida mundana por um tempo, mas depois ele tomou consciência da vida cristã e aí ele se converteu e foi batizado. E depois ele passou um bom tempo no deserto, numa maneira de vida de monge, fazendo penitência. Depois ele passou pela França e aí ele se dedicou mesmo de uma maneira sistemática ao estudo. E depois ele sempre com uma vocação meia eremita, de monge, ele em 375, antes disso ele ficou muitos anos no deserto, mas depois, como ele teve uma doença, ficou doente, devido também ao estilo de vida com jejum e penitência, aí ele voltou para estudar a Bíblia e dedicar-se ao estudo da Bíblia depois do ano 375. E ele foi ordenado padre pelo bispo Paulino na Antioquia em 379, mas ele não tinha muita tendência para o apostolado, para ser pastor. Então ele decidiu que seria um monge dedicado à reflexão e ao estudo do cristianismo. Depois, em 382, ele foi chamado pelo Papa Dámaso. Ele foi chamado para ser secretário do Papa. E aí ele foi encarregado para traduzir a Bíblia
do grego e do hebraico para o latim. E nesse trabalho ele dedicou todo o resto de sua vida, embora tenha tido alguma interrupção, mas ele sempre persistiu nesta missão, de tal modo que a Bíblia para o latim foi a primeira tradução feita e que influenciou toda a cultura bíblica daquele tempo. Tanto é que a obra dele, a tradução dele foi reconhecida e foi tornada oficial essa tradução desde o Concílio de Trento. Então ele tinha uma formação romana muito forte, uma cultura muito ampla. Ele escrevia e pensava em grego, latim e hebraico ao mesmo tempo. Mas tinha um caráter assim muito exigente, primeiro consigo mesmo, mas também com os outros. Tanto é que ele era de um temperamento forte e ele teve que enfrentar também um grande Santos que contestou muitos aspectos, tanto dos santos, Santo Ambrósio, famoso, o bispo de Milão, de Basílio e mesmo de Agostinho. Então, ele não poupava a certas críticas, mas sempre procurando o bem espiritual de todos. E depois desta fase de Roma, morto o Papa Dámaso, e então ele se retirou para Belém, em que ele ficou, neste ambiente ele ficou todo o resto de sua vida, continuando os estudos, ensinando e sempre escrevendo, e principalmente dedicando-se ao final do estudo sobre a Bíblia. Então, ele tinha um grupo de seguidores, assim como ele era, de vez em quando, até odiado por alguns, ele tinha um bom grupo de seguidores, de homens e mulheres que o acompanharam durante toda a vida e que o auxiliaram em certos aspectos para conhecer melhor certos lugares e também para ter o apoio no seu estudo. E então ele se refugiou em Belém e foi lá que ele faleceu pelo ano 420, mas deixando então esta herança riquíssima do estudo e da meditação da palavra de Deus, além do exemplo que ele deu com a sua vida. Se ele, depois da conversão, foi muito exigente consigo mesmo, dedicando-se à penitência, inclusive. Então, vamos completar esta breve apresentação com este tipo de oração. Grande tradutor e divulgador da palavra de Deus, foste tão íntimo das Escrituras e nos ensinaste esse belo caminho para a união com Cristo. Dai-nos amor à palavra, dedicação em lê-la, rezá-la e meditá-la, como tu mesmo o fizeste. Amém. São Jerônimo, rogai por nós.